Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar qual linguagem de programação escolher em 2025, beleza? Qual linguagem você deve escolher para você entrar na área de programação, para você ali que está iniciando ou para você ainda que está meio perdido, não sabe qual caminho seguir, qual linguagem começar, beleza? Então vai ser um vídeo bem curto e bem direto. Eu separei aqui alguns tópicos que eu vou falar com vocês e também no final falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, qual linguagem eu escolhi e qual linguagem eu trabalho hoje em dia, beleza? Bom, primeiro tópico, não existe a melhor linguagem em si para começar. Existem linguagens com uma curva de aprendizado maior e outras menores. Tudo depende da área que você vai escolher. Inclusive, isso se conecta com o segundo tópico que eu vou falar. Mas continuando aqui no primeiro, eu coloquei que existem linguagens que são tipadas e outras linguagens que não são tipadas. Juan, o que é isso? Tipagem. Tipagem numa linguagem seria como se fosse nível de dificuldade. Vou te dar um exemplo de uma linguagem que é muito tipada. O Java. Java, C, são linguagens que são mais difíceis. Por quê, Juan? Porque basicamente, eu vou te dar um exemplo. Para você criar uma variável, para quem não sabe, variável serve para armazenar um valor, seja número, seja string, né, que são letras, enfim. Variável seria para armazenar um valor. Vamos dizer que eu queira armazenar um número em uma variável. Se eu fosse usar Java, eu teria que dizer qual tipo aquela variável é. Ou seja, eu preciso dizer se aquela variável é número, é letra, enfim. Já numa linguagem, por exemplo, Python, que não é uma linguagem tipada, meio que ela tenta adivinhar qual é o valor que tem ali naquela variável. Se é do tipo número, se é do tipo string, sabe? Então, tudo varia. O que eu quero dizer? Basicamente, uma linguagem tipada é uma linguagem que você precisa declarar, por exemplo, né, o tipo de variável antes de você precisa basicamente declarar o tipo. Já numa linguagem que não é tipada, meio que tipo o seu próprio VS Code, dependendo da ideia que você está utilizando, ele vai tentar adivinhar, Juan, isso é bom ou é ruim? Cara, depende. Depende muito da área que você vai escolher. Tem linguagens que são tipadas justamente por questões de segurança, sabe? Como o Java, que a gente usa muito Java para trabalhar com o banco. Enfim, então o primeiro tópico é, não existe a linguagem certa ou a melhor linguagem, beleza? Tudo vai depender do seu foco e do seu objetivo. O segundo tópico que eu botei é a pergunta-chave, o que você quer? Muita gente quer começar a escolher uma linguagem. Ah, quero começar com Python, porque todo mundo fala de Python, porque Python é muito fácil. Mas às vezes, cara, a pessoa quer ser desenvolvedora de jogos. Faz sentido isso? Não, mano, porque você tem que entender que é o seguinte, cada linguagem é feita para trabalhar em uma área, ou um tipo de coisa, por assim dizer. Por exemplo, Juan, quero trabalhar na construção de sites. Qual é a melhor linguagem? JavaScript. Muita gente fica com esse papinho, ah não, Python faz tudo. Não, cara, Python não faz tudo. Python é muito bom para fazer diversas coisas do dia a dia, para mexer com dados, grandes volumes de dados, é uma ótima linguagem para isso. Mas para web, JavaScript é a melhor linguagem. Aí você quer aprender Python, mas na verdade você quer seguir para a parte de web. Faz sentido? Não. Então, segundo tópico é, decida o que você quer. Você quer web, você quer mobile, você quer back-end, você quer front-end, tudo depende. Juan, quero seguir para um back-end. Beleza, você pode ir para um Java, para um Python. Juan, quero mobile. Aí você já vai para outras linguagens. Beleza? Você vai para um Flutter da vida, entendeu? Juan, quero web, vou para o JavaScript. Então, se pergunte qual área eu quero. Isso é muito importante para determinar a linguagem que você deve começar. Como eu falei, nem tudo você faz com uma linguagem só. Cada linguagem é especializada em uma área. Você quer trabalhar com IA, por exemplo, é mais fácil você trabalhar com Python do que Java. Então isso serve até para você se posicionar e aplicar para a vaga que você quer no mercado de trabalho. O terceiro tópico foi analisar o mercado e ver as tendências. Bom, o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você quer mexer com IA. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele mexe com IA, especialista em IA, Marinho, inclusive, que eu já gravei bastante com ele no meu Instagram. Quem não me segue no Insta, primeiro link aí embaixo está no Instagram, lá eu posto bastante coisa, principalmente viagens relacionadas a projetos que eu participo e afins. Esse meu amigo, ele trabalha com IA.
E qual é a principal ferramenta que ele usa e que os amigos dele usam no dia a dia? O Python, porque é uma linguagem que tem facilidade para mexer com dados, tem bastante recursos, bibliotecas e tem uma comunidade forte que mexe com dados e usa Python. Mas já se você for usar Python não, mas se você for usar IA para mexer com Java, já é mais complicado. Já não tem tanto conteúdo da internet, sabe? Então você tem que saber qual linguagem o mercado está utilizando para determinadas situações. Até mesmo, como eu falei, para você poder se posicionar. Segundo, quarto tópico aqui, né, que eu botei junto com o terceiro, que também está atrelado. Gente, as linguagens de programação, elas não envelhecem. O que eu quero dizer? Eu já vi gente falar que PHP é uma linguagem morta. Porém, eu já vi salários de 27 mil reais, 30 mil reais para pessoas que são especialistas em PHP. O que você quer dizer com isso? Cara, eu quero dizer que sempre vai ter mercado, independente do tipo de linguagem que você escolher. Basta saber se você é bom ou se você não é. E pense comigo, quanto menos pessoas saberem tal tipo de linguagem, maior os salários vão ser. Claro, a depender de, por exemplo, existe muita vaga para quem trabalha com Java, realmente, porque Java é uma linguagem muito tipada, é uma linguagem uma curva de aprendizagem muito maior. Então, os salários em Java costumam ser altos salários. Mas, por exemplo, você pega uma linguagem do tipo COBOL, que é uma linguagem bem antiga. Cara, são pouquíssimos os empregos que tem hoje em dia que oferecem justamente vagas na área de COBOL. São pouquíssimas as empresas que utilizam, mas é claro, o funcionário que sabe isso e que trabalha na empresa é bem valorizado. Eu já vi inclusive até vagas que ofereceram 10 mil para a pessoa trabalhar com COBOL, porque o sistema todo da empresa era feito em COBOL, só tinha essa pessoa que sabia, enfim. Então existem esses casos. Mas é claro, Juan, eu vou entrar na área de programação. Existe mais vaga para JavaScript ou para Assembler? Claro, existe Java. Existem mais vagas para JavaScript. Por quê? É uma linguagem com uma curva de aprendizagem menor, é uma linguagem mais fácil de aprender. E tem mais conteúdo na internet. E é uma linguagem, sim, mais fácil do que Assembler. É uma linguagem muito difícil. Então, cara, tudo vai depender. Escolha uma linguagem que ela esteja forte no mercado. Você faça o seguinte, pegue os últimos 10 anos. Se você pegar os últimos 10 anos, linguagens como JavaScript e Python, por exemplo, são linguagens que fazem isso aqui, ó, cresce. O Java se mantém. Então são linguagens que estão quentes no mercado, mas que elas mantêm um ritmo constante. Não escolham uma linguagem só por momento. Por exemplo, não, fulaninho falou dessa linguagem, eu vou aprender, daqui a um mês ninguém está usando, sabe? Então, isso é bom vocês saberem, até para vocês pensarem, poxa, eu vou estudar essa linguagem, vou gastar meu tempo, mas eu não sei qual área eu quero seguir e eu não sei se essa linguagem tem projeção para ser uma linguagem escalável daqui a alguns anos. Enfim, inclusive, gente, muita gente peca nesse segundo tópico, de não saber qual área você quer. Aí você se pergunta, não, mano, todo conhecimento é válido. Beleza, eu concordo, mas não é melhor você gastar, sei lá, um mês, 2 semanas se decidindo qual área você quer e depois você começar na programação, cara? Porque pensa comigo, poxa, eu vou começar aqui, não sei nada de programação, não vou procurar saber nem o que é, nem as áreas, vou começar aqui por C. Beleza, comecei por C. Estudei um mês de C, poxa, cansei. Juan, eu estava estudando e eu descobri que eu quero a parte web. Veja, você perdeu um mês estudando algo que você não quer. Você vai aplicar para vagas web. Qual é o sentido? Sabe? É claro, se você aprende uma linguagem mais difícil, tipo C, um C da vida, ou C++, quando você for pegar uma linguagem do tipo Python, do tipo JavaScript, você vai ter uma facilidade muito maior, porque é uma linguagem mais difícil. Python, JavaScript é uma linguagem mais fácil. Então, quando você for pegar outra linguagem, você vai ter uma facilidade muito maior. Mas se você quer ganhar tempo e otimizar, cara, decida a área que você quer e depois comece na linguagem que você deseja. Mobile, web, back-end, front-end, IA, dados, enfim. Bom, e por último, a minha experiência profissional. Como foi que eu comecei na área de programação? Bom, eu costumo dizer que eu tive muito tempo para errar. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a ver programação no ensino médio.
Então, eu tive tempo de testar várias linguagens. Eu sei que tem gente aí que trabalha, que estuda, que não tem tempo. Tem que escolher uma área, seguir, se dedicar e conseguir um emprego na área. Mas eu comecei no segundo ano do ensino médio, comecei por Python, gostei. Depois troquei para uma linguagem de banco de dados, que foi SQL. Gostei também, mas depois eu descobri o desenvolvimento web. Então, comecei a trabalhar com JavaScript, investi muito na base, porque eu tenho uma dificuldade muito grande na área de programação. Depois eu fui para minha primeira biblioteca, que foi o React. Fiquei bom no React, pratiquei bastante. Depois eu aprendi Next, de JS, e apliquei para vagas de estagiários até conseguir. Inclusive, a vaga que eu consegui foi através de eventos, ou seja, fazendo network. Beleza? Essa dica aí eu já dei a vocês, já fiz um vídeo falando qual é a importância do network. Inclusive, eu posso fazer um vídeo falando como foi que eu consegui meu primeiro emprego como desenvolvedor front-end. Enfim, gente, basicamente é isso. Como eu falei, revisando os tópicos. Não existe melhor linguagem, existe linguagem tipada e não tipada, tudo vai depender do que você quer. Segundo, se pergunte o que você quer, qual área você quer seguir, web, mobile, front, back, enfim, tudo vai depender. Terceiro, analise o mercado, veja as tendências das linguagens, quais se mantêm constantes e quais não. E lembre-se, não existe linguagem velha. Existem pessoas especializadas em algumas linguagens e outras realmente que não estão em uso. Então você tem que achar um meio termo aí. Você tem que achar uma linguagem que se mantenha constante no mercado e quente ao mesmo tempo. Mas também seja uma linguagem que lhe pague, por assim dizer. Eu não vou falar pague, mas assim, uma linguagem que se mantém constante, uma linguagem quente no mercado, e essa linguagem tem demanda, tem bastante vaga. Beleza? Porque não adianta também você pegar uma linguagem muito especializada, uma linguagem que, sei lá, só 2 empresas no mundo usem e querer depois ficar reclamando que a área está saturada, beleza? Recomendações. O que eu recomendo? Eu recomendo você começar por linguagens do tipo Python, para você pegar a lógica de programação, JavaScript, beleza? Se você tem bastante dificuldade, tipo eu, que comecei por essas linguagens. Mas se você gosta de desafios, pode começar por Java ou pode começar também por C, C++. Isso para você ir testando. Mas antes de fazer isso, por favor, se pergunte qual área você quer. Descobri uma área que eu quero, pronto, balão. Pode seguir e vai em frente. Estude bastante. Inclusive eu fiz um vídeo falando 3 dicas essenciais para quem quer entrar na área de programação. Tá aí no canal, eu recomendo vocês verem. Esse vídeo se complementa a esse, né? Aquele eu dei dicas de como entrar na área de programação, né? E o que fazer. E esse aqui, qual linguagem vocês devem escolher para 2025. Beleza? Galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, curtam bastante, compartilhem e me segue aí no Instagram, que lá eu posto todo o conteúdo adiantado, falo um pouco do que eu vou tratar e também faço bastante enquetes. Beleza? É isso aí, tamo junto. Comenta aí se esse vídeo te agregou em algo, se ele te ajudou e também se você é da área de programação. Valeu, é isso aí e tamo junto.